Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler somente o versículo de número 7, para ganharmos tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos ler 2 versículos. Eu queria ler do 1 ao 7, mas aí vai tomar muito tempo. Vou ler o 3 e o 7 só. Glória a Deus. Gálatas 6 e 3, diz-nos a palavra de Deus. Podemos ler, meus irmãos? Quem não encontrou na Bíblia, acompanha aí no telão. Diz assim o versículo 3 do capítulo 6. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Interessante isso, né? Vou ler mais uma vez. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Versículo 7, por favor. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também. Muito obrigado, tomai os vossos assentos e atente-se para a palavra de Deus, por favor. Eu quero construir um pensamento rápido com vocês aqui. E o porquê do que eu quero tratar, uma fala apenas na nossa reunião à tarde aqui na segunda. O pastor Júlio César, ele fez menção de algumas pessoas que não estão mais conosco. E no fim, ele diz, vai acabar os diáconos tudo, brincando. Na brincadeira que o senhor fez, eu senti um peso espiritual naquilo ali. Porque por mais que a gente brincou e riu com aquilo, não é muito sério? Seríssimo. Foi lida uma lista vasta de pessoas que estiveram conosco e já não estão mais. E a pergunta que nos cabe é essa. Por que é que em dias como esse as pessoas estão cheias de gás, de ânimo, de vigor, para exercer o seu ministério, mas passado algum tempo, parece que o combustível vai acabando, igual um carro mesmo, né? Vai gastando, daí a pouco está na reserva e se não abastecer de novo, acaba ficando encostado na beira da estrada da vida ministerial. Pensando no que o pastor Júlio César falou, eu fui para casa refletir. E eu me peguei perguntando por várias vezes por que é que as pessoas vêm para ser consagradas, cheia de convicção de que vão exercer o ministério, e passa algum tempo depois, a convicção acaba, o desejo ministerial vai se esvaindo, e a missão de cuja qual foram chamados para exercer, passa a não ser mais uma validade ou uma verdade na vida de quem foi consagrado para exercer esse ofício. Eu aprendi desde o início da minha fé que ministério não é brincadeira. Embora o meu ministério aconteceu muito rápido, a propósito, o pastor quis me consagrar em primeira ocasião direto a presbítero, porque via a aptidão que eu tinha para um ministério. Mas eu fui diácono primeiro, porque eu achei necessário passar por essa escada ministerial. Eu estou dizendo para vocês aqui, que todo mundo que está aqui hoje, que vai ser consagrado, não está vislumbrando a queda, não está enxergando o tombo, não consegue contemplar a sua vida se tornando um fracasso depois. Todo mundo começa bem. Só que por que é então que muita gente que começa bem termina mal? Já parou para se perguntar? O salmista no Salmo 42, versículo 7, nos responde. Ele diz que um abismo puxa outro abismo, então ninguém cai de uma vez. Quem concorda diz amém. Amém. E se ninguém cai de uma vez, a gente tem que se atentar para o conselho de Paulo aqui aos Gálatas. Ele diz, não erreis, de Deus ninguém zomba, tudo isso que o homem plantar, isso também ele colherá. Significa dizer que pode até tardar a colheita, na nossa perspectiva cosmo-humana, mas a colheita chega. E o que é que faz um obreiro fracassar? Vou me utilizar de 4 exemplos rápidos aqui,
que foi os que mais me chamou a atenção. Eu não sei se vocês sabiam, mas 4 personagens bíblicos suicidaram. E todos os 4 homens de Deus, diga-se de passagem. Vou repetir, hein? 4 personagens bíblicos suicidaram-se. E todos os 4 homens de Deus, diga-se de passagem. Estou falando de ímpio, não. Crente, ungido, servo. O primeiro foi Sansão. Diz a Bíblia que ele, na verdade, ele é o único que pode ser excluído entre os outros 3, porque o seu suicídio ainda glorifica a Deus, né? Mas ele se matou literalmente falando, embora a gente tenha alguma coisa teológica para discutir quanto a isso. Mas eu vou deixar para outro dia. Vamos imaginar que ele realmente tenha só suicidado. Imagine assim, embora a gente tenha muitos pormenores para discutir. Mas diz a Bíblia que ele chegou a essa fatídica situação, essa trágica situação de se encontrar cego e escravo na mão do povo inimigo, porque ele não levou a sério o ministério. Por quê, pastor? Porque ele não levou a sério o ministério. Primeiro, os seus olhos eram fixos sempre naquilo que não deveria ver. Diz a Bíblia que olhou ele e foi agradável às suas vistas. É a primeira expressão do texto. Depois o texto diz que viu Sansão. O verbo, a expressão ver, visualizar, contemplar, enxergar, está anexo à vida de Sansão em todos os aspectos. Vai vendo a história dele. Ele olha, está o texto, e olhou Sansão para o leão morto. Ele vai fixando os olhos naquilo que não é para ver. Aí parece que Deus não está falando nada. Está tudo acontecendo naturalmente. Aí Sansão começa a agravar ainda mais. Ele não só olha não, pastor Rinaldo. Ele começa a tocar no que era morto. E a Bíblia diz que ele era nazireu de Deus. Existem algumas condicionais para quem quer exercer o ministério. Ministério não é fantasia, gente. Eu vi outro dia aí passando nas reportagens aí da rede social, os cantores gospel do Brasil sendo homenageados. Gente, eu não sei o que está acontecendo com o evangelho, o que o povo está arrumando com o evangelho. Isso não é brincadeira. Aí a pessoa começa a brincar com coisa séria. Ministério é coisa seríssima. Se ele era nazireu de Deus, ele não podia tocar em coisa morta. Mas a Bíblia diz que ele tocou no leão morto. Depois ele tocou no corpo dos 30 homens que ele matou para tirar as vestes e levar para os homens que decifraram o enigma. Depois ele tocou na queixada de jumenta fresca, estava morta, animal que deve ser considerado imundo para os judeus. Ele não só toca, como ele até bebe a água que sai da junta do canto da queixada do jumento, porque ia morrer de sede. Sansão levou um negócio tão assim à la vontade, como diria nós os mineiros, que chegou um ponto da sua vida que a conta chegou. Repita comigo assim, uma hora a conta chega. E eu quero aconselhar vocês que estão começando hoje a não deixar essa conta chegar, porque vocês vão ter que pagar ela se vocês deixarem chegar. Por que a conta chegou? Porque Sansão se esqueceu de alguns detalhes que devem ser tidos como prioritários na vida ministerial. Se Deus falou não, é não. Mas ele achou que o fato de Deus ter dito não e não ter matado ele quando ele tocou, é porque Deus aprovou e ele achou que estava forte ainda. Comeu mel da carniça, bebeu água da imundície e achou que o que é doce na carniça e o que sacia na imundície é coisa normal. E o Deus que está olhando do céu está dizendo, isso para mim é imundo, Sansão. E tem hora que a gente até desfruta de algum mel que sai da carcaça e pensa, Deus não está contra isso não. E o que aconteceu com ele, pastor? Que tocou em tanta coisa e viu tanta coisa que no final da vida ele ficou sem tato e sem visão. Da onde você tira isso, pastor? É só ler o texto. No final da vida, ele pede um homem que faça ele conseguir saber aonde é que está a coluna. Ele está sem percepção, ele não consegue ativar os seus sentidos mais, então ele precisa da ajuda de alguém. Terminou mal, porque brincou com coisa séria. A primeira verdade que eu quero aplicar para vocês é essa: ministério é coisa séria, e quem não leva a sério pode se sucumbir como sucumbiu Sansão. O segundo homem é Saul. Diz a Bíblia que ele foi consagrado, ungido, rei de Israel por Samuel. Sim ou não, meus irmãos? E Saul não era um homem desviado quando foi consagrado não, viu? Muito pelo contrário.
A Bíblia declara que ele tinha um ombro alto, era um homem bem visto. Saul, ele foi ungido por Samuel, embora quem quisesse um rei foi o povo. Mas isso não o descredencia, muito pelo contrário. Deus aponta ele como o rei, que vai seguir a vontade do povo. E a Bíblia diz que, diante da carreira ministerial de Saul, ele começou a cometer também alguns equívocos. O primeiro, presta atenção, só para vocês entenderem que tem coisa que parece simples, irmão, mas não é simples não, é grave no ministério. Deus falou para ele que o ministério dele era real, sim ou não? Concordam? Mas um dia Samuel atrasou, e não é que ele achou que podia adorar? Ele trocou a unção e falou, eu sou sacerdote também, já que não tem sacerdote, eu sou rei, eu faço. Deus está dizendo para ele, não ultrapasse limites, existe hierarquia estabelecida. Faça somente o que lhe é proposto. Não vá além do permitido. É perigoso demais dar um passo adiante, irmãos. Saul, quando Samuel não chega, ele diz assim, quer saber? Já que Samuel não chega, vamos começar o culto. Eu não sou sacerdote não, mas eu sou rei. Na ausência de um sacerdote, eu me coloco na condição de sacerdote. Na ausência do presidente, dá para ser presidente? O diácono pode ser o pastor da igreja em todos os aspectos. Na ausência do pastor, ele pode representar o pastor, mas ele não tem sobre si delegado autoridade para fazer algumas coisas que em suas minúcias exige a presença do seu pastor. É isso que Samuel está fazendo, ele está quebrando alguns princípios. Ele achou que cresceu. Saul, melhor dizendo, ele achou que cresceu, ele deitou. Tem um pastor antigo que diz para mim assim, ó, o cara deita atravessado na cama, quando acorda com o pelo lá de fora e acha que cresceu. E tem coisa que não é para a gente, tem coisa que é para alguém que está acima da gente, respeite isso. O pastor Elias Torralba um dia disse uma coisa para mim que chamou muita atenção. Ele disse para mim que teve um diácono que foi consagrado, que ele se sentiu tão grande depois que foi consagrado, que quando a esposa dele acordou de manhã e disse, vem tomar café, meu bem. Ele disse, tomar café, meu bem, não. Tomar café, diácono fulano de tal. E aí, como é que a gente arruma com um camarada desse? Hã? Se o pastor faltar o culto por causa de uma enfermidade, ele acha que é o cara, ele assume tudo. Ele disciplina, coloca em comunhão, é assim ou não é? E sabe o que é interessante? Que existe um paradoxo nessa história. Primeiro, Saul, ele faz um pouco a mais do que foi autorizado. E em ato contínuo, ele faz um pouco a menos do que foi mandado. Diz a Bíblia que Deus mandou matar todo o povo de Agag. Sim ou não, meus irmãos? Aí Saul diz assim, quer saber? Eu não vou matar todo mundo não. Tem boi ali. Eu vou guardar os bois. Saul guardou os bois e deixou o rei vivo. Aí lá vem o profeta subindo. Aí o profeta ouve. Porque tem gente que está enganado. Tem gente que acha que Deus não tem um profeta disponível a todos os ouvidos para os nossos pecados escondidos serem ouvidos pelos mugidos. Posso repetir isso aqui? Deus sempre terá um profeta de prontidão para ouvir o mugido dos nossos pecados escondidos. E a Bíblia diz que Samuel matou Agag e repreendeu Saul. Agora sim, perdeu o reino. Deus não está mais contigo não, para de graça. Pode ter a cadeira, mas não tem mais a unção. Pode estar com o cetro na mão, mas já não tem mais a graça. Vai continuar aqui, mas o ministério já perdeu. Por quê? Porque uma hora faz mais do que pode, outra hora faz menos do que deve ser feito. O pastor Júnior disse aqui que o cara mandou pegar a cadeira. Não, eu não pedi para ser diácono. Irmão, presta atenção nisso aqui. Eu sou diácono até hoje, não estou dizendo isso aqui com bobeira não. Não é para aparecer não. Eu sou mesmo, eu tenho o prazer de servir. Se eu ver em qualquer ambiente que não tem ninguém se prontificando para resolver alguma questão, por mais simples que seja, eu me prontifico a fazer. Se está na falta de alguém, por que eu não posso? Deus não me deu duas mãos, eu estou usando elas com perfeita saúde, graças a Deus por isso. Eu não estou andando. Só que tem gente que depois que ele recebe o ministério, ele fica igual um Saul. Não vou fazer tudo não, porque eu já fiz quase tudo mesmo. E quase tudo não é tudo para Deus. Com Deus é assim, ou é totalidade ou não é nada.
Porque com Deus é assim, meu irmão. Ou é Ele acima de tudo e ninguém depois dele, ou depois dele é Ele de novo. Minha mãe até fala assim, primeiro é Deus, depois é Deus de novo. Então olhe para mim aqui, por favor. Se o seu ministério for um ministério relaxado, onde você faz quase tudo e acha que por fazer quase tudo já é o suficiente, Deus está dizendo para você, faça tudo, porque eu não aceito quase tudo, comigo é totalidade. Não é parcialidade. Terceiro, eu já estou caminhando para concluir. O terceiro é Aitofel, e esse é um personagem menos conhecido, um pouco mais desconhecido da maioria de nós. Bem desconhecido ele da maioria de nós. Aitofel se suicidou por quê, pastor? Porque ele foi fazendo a mesma coisa que Saul e que Sansão. Ele foi brincando. Ele era avô de Betseba. E a Bíblia diz que depois que Betseba teve o caso extraconjugal com Davi, ele refutou a consideração, embora fosse muito próximo de Davi. Ele era um homem que aconselhava os reis. Diz a Bíblia que os seus conselhos eram como o de Deus. Olha o nível do ministério que esse cara tinha, gente. Já parou para pensar? O cara tinha conselho igual ao conselho do Senhor, pastor Wallace. Não era pouca coisa, não. Esse cara, de fato, era relevante no seu ministério. Só que tem um detalhe. Ele não perdoou Davi por causa do caso extraconjugal com a sua neta. Ele guardou ressentimento. Meu Deus do céu. Sabe por que tem muito obreiro que está caindo no ministério? É porque uma hora a conta chega e a gente não consegue perdoar. E Deus coloca a gente à prova, viu? Quem não está preparado para sofrer das aflições como bom soldado, não mexe com a igreja, não, irmão. Pastor Elias Torralbo tem uma fala assim, ó, olha o que ele falou, ó. Se você não está preparado para perdoar, para servir e para amar a noiva de Jesus, deixa a igreja para um lado e vai cuidar da sua vida. Por quê, irmão? Porque aqui dentro você vai tomar pancada. Teve uma hora, tem hora assim, pastor, que a gente não entende não, ó. Outro dia, eu estou na igreja, a irmã olhou para mim e não gostou de mim. E como é que eu vou fazer para essa irmã gostar de mim? Tem gente que vai nos amar independentemente dos nossos defeitos. Tem gente que vai nos odiar independentemente das nossas qualidades. A gente não consegue explicar isso daí. E tem gente que dá pancada na gente à toa. Aí você guarda no coração. O problema é que quem guarda no coração é que é prejudicado. Geralmente esse povo que sai batendo nos outros assim à la vontade, toda hora dá um tapa nenhum, ele esquece rapidinho. Quem apanha é que não esquece, diz o ditado popular. O problema é que a gente pode até não esquecer o tapa que levou, mas precisa perdoar a dor que sentiu. Quem carrega consigo ressentimento, ele afunda o ministério. Eu conheço gente, inclusive, gente, olha para mim aqui. Eu vi com os meus olhos, muitas vezes, obreiros se degladiando um contra o outro, porque não perdoa. E como é que eu vou para o céu com essa pessoa? O céu é um ou dois? Um ou dois, irmão? Abraça essa pessoa que está perto de você e diga para ela assim, eu já te perdoei antes de você me maltratar. Porque se eu não perdoar, eu não vou para lá, né, não, pastor? Porque a oração base de Jesus é essa: perdoa os nossos pecados, assim como nós também temos perdoado. Inclusive, eu já antecipo dizendo: se alguém tem qualquer coisa contra mim, perdoa o pastor Cláudio, gente. Vamos morar no céu com paz, com alegria. Quarto e último, para encerrar. Ou melhor, deixa eu só terminar aqui, né? Aitofel guardou ressentimento. E depois, o orgulho. Um outro conselheiro foi ouvido por Absalão, e quando ele percebeu que Absalão é que estava recebendo um conselho de outra pessoa, ele exigiu exclusividade. Ele pensou assim, se não é o meu conselho, então não é o de Deus, porque o meu é que é o de Deus. Será que Deus está falando aqui, gente? Se tivesse ouvido o meu conselho, era de Deus, mas já que ouviu de Uzai, não é de Deus, não. E aí, quando Absalão pôs em pauta o conselho de Uzai e não dele, ele disse, vou morrer. Porque ouviu alguém e não me ouviu. Escuta isso daqui, por favor. Isso aqui é um perigo. A conta vai chegar para quem é muito orgulhoso. Se eu não pregar, Deus não fala. Se eu não estiver ali, Deus não faz. Comigo é difícil. Se não for comigo... Eu, inclusive, já ouvi casos de pessoas dizerem assim, ó, eu vou embora dessa igreja. Por quê? Porque o pastor não me dá oportunidade. Bom, o pastor não te dá oportunidade? Como assim? Eu fiquei sabendo que você que dá o estudo lá toda terça-feira, mas nunca me deixou ministrar a ceia. É porque ele está confiando na sua mão o estudo, meu filho, não é a ceia.
Você quer exclusivo? Então tem que ser você o estudo, você a ceia, você a pregação. Não tem mais ninguém para trabalhar, é só você. Cuidado com essas coisas, estou falando verdade, é sério isso aqui. O orgulho e a exclusividade levam as pessoas ao precipício. O primeiro orgulhoso foi o diabo. Desde Nimrod para cá, quando ele ergue a torre, a gente vê que o orgulho leva as pessoas do alto para baixo. Eu estou dizendo com muita propriedade, eu nunca preguei assim no nosso campo, mas já tem um ano que eu estou aqui, não é possível que eu não possa falar alguma coisinha, né? De madrugada eu me senti incomodado, porque às vezes eu estou querendo pegar leve para me sair bem, aí Deus cobra da gente depois. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Se você não quer sentir o peso da corda no pescoço, para de se sentir a última bolacha. Porque a última bolacha do pacote é aquela que está mais quebrada no fundo do plástico. Geralmente é aquela que nem está inteira para poder aparecer. Levante a sua mão e diga: Jesus, usa-me. Mas usa o meu irmão também. Aí dá glória a Deus quem achar que der, porque essa aqui é difícil de descer, né? Por fim eu encerro. Judas. Diferente dos demais. Eu encerro. Ele falou que é 1h15, vai em 17, tá bom? Judas é alguém diferente dos outros três. Por quê? Porque esteve do lado de Jesus. Participou do colégio apostólico. O seu nome Iscariote é a junção pelo vocábulo is, que é de Quiriote, cidade existente. Isto é, Judas veio de Quiriote, o único que não era galileu. É aquele que deveria se destacar. O seu nome é o plural de Judá. Judá quer dizer louvar e Judas louvado. O homem nasceu para ser louvado. Principalmente partindo pelo pressuposto que o pai dava o nome ao filho nos momentos antecedentes ao parto ou que circunlavam envolto do parto. Então Judas nasceu para ser louvado e acabou sendo maldito. Era o único que não era galileu, mas não se destacou não só por não ser galileu, se destacou por ser traidor. Diz a Bíblia que era o mais intelectual, por isso foi o tesoureiro. Só que ele cometeu 4 erros gravíssimos. Primeiro, erro político. Quis fazer do ministério de Jesus um ministério político. E estou dizendo uma coisa para vocês, irmãos. Uma coisa é a gente se posicionar politicamente. Outra coisa muito diferente é a gente fazer politicagem. E o obreiro que se envolve com politicagem é um obreiro que está sentindo já o peso da corda no pescoço. Eu desconheço alguém que envolveu com politicagem que saiu bem lá na frente. Segundo erro de Judas, foi moral, ou melhor, foi ético. E não por falta de ética, por excesso dela. Diz a Bíblia que a mulher estava adorando, quebrou o vaso de alabastro, está lá adorando Jesus, ele chegou e disse: para que isso tudo aí? É aquele protocolo ético litúrgico que põe um nível de adoração no culto. É um obreiro que diz: isso aí é de Deus, aquilo não é de Deus, isso aqui precisa, aquilo não precisa. E tem uma coisa que a gente precisa entender, irmãos. Quem põe um nível de adoração do culto é o Espírito Santo que se manifesta dentro dele. Um dia eu estava pregando lá em Alto Paraguai, no Mato Grosso. Tinha um rapaz que toda hora saía lá de trás, vinha aqui na frente e marchava na minha frente. O povo prestava atenção só nele. Eu coçava de vontade de mandar aquele camarada ficar quieto. Mas eu pensava comigo: sei lá de onde é, qual buraco fundo que Deus tirou esse camarada, de qual beco escuro que tirou, porque ele está com tanta alegria para adorar. Deixa ele adorar, ele está adorando a Deus. Só que Judas quis pôr controle. Aqui pode, ali não pode, esse tanto pode, esse tanto não pode, isso aqui é muito exagero, isso aqui é... E na igreja não funciona assim não somos nós que temos o termômetro espiritual para medir culto não. Aqui dá glória a Deus quem quiser dar glória a Deus, dá aleluia quem quiser dar aleluia, se movimenta quem quiser se movimentar. Tem alguém entendendo a mensagem aqui? Terceiro erro de Judas foi o erro moral. Diz a Bíblia que ele pegava da bolsa, ele se envolveu com dinheiro, e dinheiro é um perigo, irmãos. Dinheiro é uma coisa que põe cabresto na gente, se a gente não vigiar. Judas, ele não controlava o dinheiro, era o dinheiro que controlava ele. Tanto é que ele reclama a mulher que derrama o vaso com 300 denários, mas vai lá e vende Jesus por 30 moedas de prata. Para a mulher é muito, mas para ele vender Jesus, 30 moedas serve. E quando ele pega, ele está dizendo: o meu caráter foi deturbado. Dinheiro não é brincadeira, cuidado com o dinheiro, hein? Quarto erro de Judas. Primeiro, político. Segundo, ético. Terceiro, moral. E o quarto foi espiritual. Diz a Bíblia que o diabo entrou. Sabe o que Jesus disse em João 6,71? Ele diz assim: Judas... Não, ele não disse Judas, ele disse: não chamei vós a 12? Aí os discípulos: sim. Ele disse: um de vocês é um diabo. Olha para esse irmão que está do teu lado aí, vê se ele tem cara de diabo, por favor. Você viu que ele não tem cara de diabo, né? Diga para ele assim: cuidado para não ficar parecido com ele, hein? Meu Deus do céu, se vocês estivessem entendendo o que eu estou falando.
Eu não quero que você termine como um diabo. É por isso que eu fui tão contundente e incisivo aqui para dizer para você que a minha alma se alegra em saber que você está sendo consagrado. Mas a minha alma vai se alegrar muito mais se a gente conseguir se reencontrar no trono de Deus diante da praça.